Bom, gente, tudo bom? Esse é um vídeo que faz parte de uma série que está vinculado a uma iniciativa que chama Centros Sociais Solares. E um dos objetivos desse vídeo é fazer com que os alunos do ensino fundamental conheçam as profissões que eles podem enfrentar daqui para frente, né, na vida adulta deles. E é interessante já no fundamental eles terem noção, né, do que eles podem encontrar. E aproveitando o conhecimento que eles estão adquirindo, né, estão mostrando também que todo esse conhecimento pode ser usado lá na frente. Né? Então, por exemplo, a matemática serve para quê? A língua portuguesa vai servir para quê? Nas profissões. Né? Então, através dessa pesquisa que é feita, a gente também finaliza essa pesquisa, né? A gente transmite essa pesquisa para um artigo científico, né? A criação de um artigo científico de cada grupo de aluno que está fazendo essa pesquisa. Tá? Então, esses são os principais objetivos desse vídeo e do trabalho desses alunos sob a orientação de pesquisadores. Tá? Então, esse vídeo em específico é sobre a mecânica quântica. É um grupo que escolheu, mais lá na frente, trabalhar com mecânica quântica. Então, eu vou mostrar como que faz essa transformação, né, de você... são várias etapas para você criar um artigo, né? Mas essa transformação uma das partes de transformar a pesquisa que foi feita, né, que eu tenho orientado em sempre pesquisar no Google Acadêmico, transformar essa pesquisa num artigo próprio, né, colocando um objetivo que é você conhecer a profissão, você ver o que, né, repetindo o que eu já tinha falado, que a gente aprende na escola na aplicação das profissões. O artigo da esquerda, ele, né, era uma etapa anterior, e o da direita já é com a minha modificação, mostrando como que é feita essa modificação. Tá? Então, por exemplo, a gente já sabia que esse artigo do último sobrenome, que chama Martins, de 2019, né, seria um artigo interessante para trazer o conhecimento da mecânica quântica para o pessoal do ensino fundamental. Então, já tinha começado para eles, né, como que você traz informação lá desse artigo. E aqui na direita, você já colocando mais informação. Então, por exemplo, né, mostrando primeiro aqui nessa primeira frase, dizendo o quê? Né? Resumindo o que a frase está dizendo, é que a mecânica quântica ela não é muito abordada em aula de física atualmente, para os alunos do ensino básico. Né? Então, é mais abordada a mecânica clássica, antiga. É isso que a frase primeira está dizendo. Apesar dessa mecânica clássica, ela não ter tanta ligação com as aplicações atuais da física, né? Que é a mecânica quântica. Então, a mecânica quântica ela tem muita aplicação na tecnologia que a gente está usando atualmente. Então, essa é a primeira frase. Aí depois eu tinha orientado eles a utilizarem uma parte de uma lista de exercícios que eu dei, né, que eu já mostrava partes desse desenvolvimento, né, dessas informações da mecânica quântica, que poderiam ser usadas no desenvolvimento das matérias de matemática. Né? Então, por exemplo, falando da constante de Planck, né, que ela usa notação científica, né, falando da fórmula, que mostra a aplicação da álgebra aqui embaixo, né, lambda igual a h sobre ρ. Então, eu já tinha mostrado isso para eles. Ó, vocês podem transformar isso aqui num texto. Então, o que eu fiz? Eu peguei lá no mesmo artigo de Martins, 2019, e continuei vendo como que ela mostrava esse ensino da mecânica quântica para alunos do ensino básico.
Então, eu continuei aqui. Tá? Aí fiz mais uma frase de conexão. Né? Então, por exemplo, essa desconexão, né, do ensino com as aplicações contemporâneas, né, gera vários efeitos negativos para a sociedade. Né? Desde o desestímulo dos alunos, ou seja, o aluno não vê, né, por que ele está aprendendo aquilo. Ele não sabe o que ele vai usar. Né? Até a estagnação do conhecimento dos docentes, ou seja, né, muitos docentes ainda estão ali. Não, vão ensinar a cinemática, né, como a velocidade do carro, né, sendo que a mecânica quântica é importantíssima para a questão de celulares e várias outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas atualmente. Né? Então, até os docentes param de aprender coisas que são essenciais atualmente. Então, eu criei esse título, né, essa frase, né, me baseando também no que Martins disse. E aí fiz mais uma, né, criei mais uma frase mostrando que tem gente que está tentando mudar isso. Né? Então, você pode verificar que a criação de um artigo ela é assim. Você tem que conectar uma frase com a outra, porque senão, né, você não... O que eu tenho percebido muito, assim, não só em ensino fundamental, como até quando eu dei aula na universidade, é que as pessoas estão muito acostumadas a copiar e colar. Acha que, esse artigo aqui é o que o professor pediu. Aí eu vou lá, copio o artigo inteiro e colo e falo, esse é meu trabalho. Não, você tem que ter, né, essa preocupação de mostrar o que é mais importante para o objetivo do seu trabalho e colocar isso no seu artigo. E foi isso que eu fiz. Então, eu trouxe o que era importante daquele artigo e as frases de conexão, às vezes, saem da nossa cabeça. Aí você não faz a citação, que é o exemplo dessa última frase aqui, né, dizendo que tem pessoas que estão tentando mudar isso. E aí, continuando, né, usando aqueles dados que eu tinha falado anteriormente, que eu tinha feito uma lista de exercícios, a gente começa a falar realmente da mecânica quântica. Então, né, para explicar a difração e interferência da luz, né, precisa admitir ela como uma onda eletromagnética, a luz. Né? Só que também, né, não só uma onda eletromagnética, também como um conjunto de fótons, ou seja, de partículas. E isso que a mecânica quântica é a base dela, essa dualidade da onda-partícula. Então, a gente vem e cria um texto explicando isso, né, até chegar à fórmula. Então, aí vem a fórmula, que está aqui, que aí mostrando uma aplicação da álgebra, e a gente tem que contextualizar no objetivo nosso, que é mostrar a aplicação da matemática na mecânica quântica. Então, aí foi criado um texto aqui, né, essa equação pode ser inserida nas aulas de álgebra, ou seja, você vai explicar o que é o lambda, você vai explicar o que é o H, você vai explicar o que é o ρ. São letras, né? A álgebra é basicamente isso, é a utilização de letras na matemática. Tá? Então aí vem toda a explicação dessa fórmula, até chegar na questão da notação científica que eu tinha comentado antes, que é, por exemplo, para você mostrar o número de Planck, né, da constante de Planck, 10 a menos 34. Se você fosse escrever isso aqui sem usar notação científica, ou potenciação, como que ficaria? 0,00000, né? Muitos zeros. Então, é inviável. Então, uma aplicação da notação científica, mostrando aqui no artigo também. Tá? Bom, continuando né, esse desenvolvimento da criação do artigo, né? Aí fiz mais um trechinho resumido, que nesse trabalho da Martins, 2019, ela mostra que a mecânica quântica ela tem várias outras fórmulas lá nesse trabalho, só que elas são complicadas. Então, como a gente está tratando de ensino fundamental, eu não preciso vir aqui trazer as integrais, né, várias fórmulas complicadas. Aí vem com um texto mostrando isso. Tá?
Bom, como sugestão, né, para a continuidade desse desenvolvimento, o que eu deixei aqui no texto do artigo que vai ser compartilhado com os alunos? Né? Um dos exercícios, usando aquela fórmula de lambda. Então, né, então pode ter um trabalho aqui em cima mostrando, né, diferentes massas, né, dos corpos, diferentes velocidades. Aqui já tem 2 exemplos, de um homem e de um elétron, para você saber né, a onda eletromagnética que é correspondente a esse corpo se movimentando. Tá? Então, esse é um caminho que esse artigo pode seguir. E também deixei esse trecho aqui de um outro artigo que está em desenvolvimento, tá? Que eu estou escrevendo em paralelo. Tem a ver com a biologia e a química, né? A aplicação da matemática nessas áreas. Por que eu deixei? Porque você pode usar como inspiração na forma de escrever, nos assuntos, às vezes você pode aproveitar isso. Tá? Outra sugestão seria o material, tá, que foi enviado. Tem um outro material que foi enviado que é sobre a bomba H, né? Então, a bomba de hidrogênio. Esse grupo me enviou o material de uma pesquisa inicial sobre isso. Então, esse material também pode ser inserido aqui, ser conectado com essa parte de mecânica quântica. Tá? Então, esses materiais eles têm que ser trabalhados para quê? Para ter essa transição suave. Tá? Você não pode pegar o material da bomba de hidrogênio e colar aqui. Esse copiar e colar ele tem que ser evitado. Você tem que sempre pôr uma transição, ou seja, o que tem a ver com a mecânica quântica que eu estava falando antes, a bomba de hidrogênio? Não é? Se não tem a ver, compensa você dividir em 2 itens. Tá? Então, essa é uma outra sugestão que eu tenho para dar para o desenvolvimento desse artigo. E sempre lembrando também que aqui, Martins 2019, aqui está bem resumido. Quem que foi, de onde que eu trouxe essa informação? Lá no final do artigo, ele tem que estar bem detalhado. Né? Então, tem que, esse Martins 2019, que já está disponibilizado esse arquivo para vocês, para os alunos, ele tem que estar detalhado aqui também, tá? No item final, que é referências.